matemática. Objetivos da nossa aula: identificar uma sequência recursiva, representar o termo geral de uma sequência recursiva através de uma expressão algébrica, identificar uma sequência não recursiva, representar o termo geral de uma sequência não recursiva através de uma expressão algébrica e resolver problemas envolvendo sequências. Sequências. Sequências são elementos ordenados em sequência por regras pré-definidas, né? Como o próprio nome já diz. Aqui nós temos uma sequência de números pares, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10. E sequência dos números naturais pares e a seguida nós temos uma sequência de figuras, né? As células pretas, né? Em cada figura aí, na primeira temos 4, na segunda 8, na terceira 12 e 16 e assim por diante. Essas são sequências. Sequências recursivas. Uma sequência é dita recursiva ou recorrente quando determinado termo pode ser calculado em função dos termos antecessores. O que quer dizer isso? Eu tenho uma sequência e para determinar o próximo termo, eu preciso do anterior, ou eu uso o anterior, né? Vamos a alguns exemplos aqui. Ó. Vou colocar aqui, por exemplo, uma sequência partindo do 5, eu vou acrescentar 4. Então, eu tenho 5 mais 4, 9 mais 4, 13 mais 4, 17. O que é isso? Eu estou usando o termo anterior, partindo do 5, e a partir dele eu faço todos os outros. 5 mais 4, 9. Para chegar no 13, eu peguei o 9 e acrescentei 4. Para ir para o 17, eu peguei o 13 e acrescentei 17. É isso que é uma sequência recursiva ou recorrente, né? Quando você usa um termo que já está na sequência para fazer o próximo, para determinar o próximo. Então, olha, com isso a gente pode determinar nessa sequência aí os outros termos. Observe que ela é uma sequência infinita, porque eu posso ir acrescentando 4 infinitamente. E aí vem uma coisa aqui que a gente precisa entender. O 5 é o primeiro termo, então a gente chama o 5 de A1. O 5 vai ser o A1. O 9 é o segundo termo, vai ser o A2. Né? Então, observe, o que vai acontecer nessa sequência? Deixa eu explicar uma coisa para você aqui, olha só. Coloquei aí, ó, o terceiro termo é o 13, que é o anterior, né? Que é o A2, olha aqui, ó. É o A2 mais 4. Quem é o 17? O 17, ó, se o 13 é o A3, o 17 é o A4. Então, como é que eu vou determinar o 17? Eu vou pegar o A3, né? E vou somar mais 4. Então, ó, o A4 vai ser quem? Vai ser o A3, que é 4 menos 1, e vou acrescentar 4. Quem é o A5? O A5 é o A5 menos 1, né? Porque aí eu chego no A4, porque 5 menos 1 é 4, e a partir dele eu acrescento 4. Quando a gente tem sequência infinita, quando a gente quer determinar um termo lá na frente de uma sequência, né? Por exemplo, imagine o enésimo termo, não quero definir qual termo, mas o enésimo termo. Então, a gente vai definir assim, ó, o enésimo termo vai ser o AN. Eu vou pegar o anterior a ele. Quem é o anterior a ele? É o N menos 1. Então, vai ser o AN menos 1. E a partir dele eu acrescento 4. Ok, pessoal? Ó, né? Então, por isso que tem essa regrinha aqui, ó. Isso é um termo, é o que a gente chama de termo geral. Ela vai valer para essa sequência aqui, ó, para todos os termos dessa sequência. Então, se eu quiser descobrir qual é o termo de o 50º termo, eu pego a 50º termo, vai ser o a 50º menos 1, né, que vai ser 49, e vou acrescentar 4. Esse vai ser o termo geral da sequência, né? AN vai ser AN menos 1, que é o termo anterior, mais 4. E aí, ó, N tem que pertencer aos naturais, N maior ou igual a 2, certo? Por que maior ou igual a 2, professor? Porque se você substituir aqui, ó, isso só vai valer a partir do segundo termo aqui, ó, né?
Porque, tá? A partir do 9 é que vale essa sequência aqui. A partir do segundo termo, que a gente soma 5 mais 4 dá 9. E aí, a partir disso, vale a sequência, tá bom? Recursivas ainda, um pouco mais sobre sequência recursiva. Olha só, um exemplo aqui, ó. O professor de matemática começou a recolher os celulares para a aplicação da prova. Veja como ele fez agrupamento dos aparelhos e responda aos itens, ó. Então, o professor colocou lá 4 aparelhos, né? Numa primeira figura. Na segunda figura, ele colocou os 4 e colocou 4, né? Como na anterior, e acrescentou 3. Acrescentou esse e esse. Na próxima figura, ele partiu da que já estava e acrescentou mais 3. Então, o que está acontecendo? O primeiro termo aqui, então, o número de elementos no primeiro agrupamento é 4. Ou seja, o nosso A1 aqui é 4, certo? O nosso A2 é o próximo, é o anterior, né? O A2, quem é? É 4 mais 3. Quem é o terceiro termo? O A3. O A3 é 4 mais 3 mais 3. Observa o que está acontecendo. O A4 vai ser o anterior, que é 4 mais 3 mais 3. Ó, mais 3. Agora acrescento mais 3. Então, observa o seguinte, ó. O número de 3 que aparecem aqui corresponde a uma vez, um a menos que o 4 aqui, ó. Então, se é o A3, aparecem 3 vezes o 2. Se é o A2, aparece uma vez o 3. Se é o A4, aparece 3 vezes o 3. Se é o A5, vão aparecer 4 vezes o 3. Então, vai ser mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, o termo geral dessa sequência vai ser como? Vai ser um termo anterior, começa sempre, né? Do A1, então, ó, o AN vai ser o primeiro termo, que no caso, nesse caso aqui é o 4, que é o nosso A1, mais quem? Se eu estou no enésimo termo, o anterior a ele é n-1, é AN-1, vezes quanto? Vezes 3, que é o que estamos acrescentando aqui na nossa sequência. Sempre o professor está acrescentando 3. Bom, e aí eu perguntei aqui, né? Antecipei, passei na frente aqui, já cheguei logo no termo geral. Mantendo o mesmo padrão da sequência apresentada, quantos celulares foram inseridos no quarto e no quinto agrupamentos? Bom, no quarto aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, você vai acrescentar 4. Depois acrescentando mais 4. Então, vejam, 4 mais 3, 7, mais 3, 10, né? Ó, mais 3, mais 3, 13. E aí, olha o padrão. Tá vendo como nós determinamos? Então, ficou em cima aí, ó. Quantos celulares foram recolhidos no... Deixa eu apagar isso aqui. Não vou apagar, não, vou deixar assim mesmo. Quantos celulares foram recolhidos no 10º agrupamento aqui? Depois você volta aí para entender o que... Ó, deixa eu apagar aqui. Depois, quando você quiser, você dá um... Volta aí o vídeo para você ver o que estava escrito anteriormente, né? Então, ó. Quantos celulares foram recolhidos no 10º agrupamento? No 10º agrupamento, basta você fazer, né? No termo geral aí. Então, olha, no 10º agrupamento vai ser o A1, que é 4, mais 10 menos 1, porque eu estou no 10º termo, e eu vou pegar o 9º termo, então o 10º termo é o 10 menos 1. 10 menos 1 vezes 3. Então, vai ser o A1 mais 9 vezes 3. Então, quem é o A1? O nosso A1 é 4. 9 vezes 3 é 27. Então, 31 aparelhos. Correto? Então, foram 31 aparelhos no 10º agrupamento. Tudo bem, gente? Esse tipo de exercício, às vezes a gente precisa de voltar um pouquinho, analisar como está sendo o comportamento da sequência. Mas é muito simples, tá?
Sequências não recursivas. As sequências não recursivas são aquelas que não dependem exclusivamente dos termos anteriores para determinarmos os próximos, ou seja, podemos determinar o próximo elemento da sequência apenas pela posição ocupada, como é o exemplo aqui, a sequência numérica, né? A sequência de números naturais pares. Essa é uma sequência que não é recursiva, porque eu posso determinar, por exemplo, o 10, basta fazer 5 vezes 2. Então, ela pode ser recursiva usando a sequência acrescentando 2, ou ela pode ser não recursiva usando, por exemplo, a tabuada. Né? Então, veja, a sequência de números naturais pares, nesse caso ela é recursiva, porque eu pego o anterior e acrescento 2. Ou de múltiplos não negativos de 2, não recursiva. Por exemplo, o 10, basta fazer 5 vezes 2, que é 10. Eu não precisei do 8 para acrescentar 2. Vejam, né? E aí então o termo geral ficaria, usando a recursividade, ela seria o anterior mais 2, né? No caso, o 10 seria o 8 mais 2, aí eu estou usando a recursividade. Se eu estou fazendo a multiplicação do 5 vezes 2 para determinar o 10, eu não estou usando a recursividade. Vejam, então seria 2 vezes o termo anterior, né? É o n menos 1 vezes 2, onde n representa a posição do elemento, ou seja, não recursivo. Sequências não recursivas, né? Então, vejam. Trouxe aqui um exemplo, né? Um pecuarista organizou seus animais de acordo com o tamanho de cada curral. Veja como ele organizou o gado e responda aos itens. Bom, então você vai observar o seguinte, ó. No primeiro curral aqui, ó, né? Tem 4 vaquinhas. Esse é o primeiro, é o nosso A1. Ó, 1, né? São 4. 2 por 2. Fica atento a isso, ó. O A2 é 3 por 3, ó. A1, 2 por 2. A2, 3 por 3. Você já deve ter entendido, né? Que o A3, né? Se o A1 foi 2 por 2, o A2, 3 por 3, o A3 é 4 por 4. Vejam que eu estou pegando sempre. O A é 3, eu pego 1 na frente, né? Eu pego 4. O A2 eu pego 3. O A1 eu peguei o 2. Ó, 2 vezes 2, certo? Então, esse é o padrão que vai ser seguido. Né? Então, mantendo o mesmo padrão da sequência apresentada, quantos bois foram inseridos no quarto e no quinto agrupamentos? Bom, no quarto vai ser 5 por 5. No quinto vai ser 6 por 6. Sempre um a mais. Já definiu o padrão, tá vendo? Eu não preciso do anterior. Percebe isso? Lá no décimo já vou adiantar para vocês, vai ser 11 por 11. Ok? Então vamos lá, ó, 4, 9, 16, né? Então, veja só, é o primeiro termo, né? Nesse caso, o padrão da sequência, a n, é n mais 1 ao quadrado, onde n é a posição de cada elemento. Então, o A1 é 1 mais 1 ao quadrado, como eu falei lá com vocês, lá no começo. O A2 é 2 mais 1 ao quadrado. O A3, 3 mais 1 ao quadrado. Quantos bois foram organizados no curral? Deixa eu apagar aqui. Quantos bois foram organizados no curral de posição 6? Vai ser 6 mais 1, que é 7. 7 vezes 7, 49. Né? Tá vendo? E qual o número de animais nos 6 primeiros currais? Aí você vai ter que fazer. Nos 6 primeiros. Então você tem que fazer A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Nesses, tem que juntar tudo aí. Tem que somar o curral 1 com o curral 2 com o curral 3, tá? Até o 6. Aí, ó. Então, 139 animais. Beleza? Bem simples, né? Essa matéria é muito boa, gente. Ela é muito gostosa. Observar o padrão e definir uma regra. Às vezes a gente fica horas fazendo essas coisas, né? Eu me distraio com isso. Ok, pessoal, um grande beijo para vocês e até breve.